Olá, tudo bom? Então, hoje eu vim falar com vocês sobre pensamento. Pensamento e como ele funciona, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: você é o que você pensa. Por que você é o que você pensa? Vamos separar em duas partes, né? Temos aqui o nosso cérebro, certo? E temos aqui a nossa mente. Mente e cérebro, tá bom? Duas coisas. Vamos comparar com o computador, onde a mente é o software, certo? São os programas. E o cérebro é o hardware, tá? É a parte física do computador. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a gente que ensina o nosso cérebro a funcionar como ele funciona. A gente cria nossos programinhas, a gente cria os nossos hábitos, a gente cria a forma como ele funciona, certo? Dado isso, agora eu vou exemplificar com uma coisa que me mata quando eu escuto os pacientes falar, e eu sempre corrijo eles. É quando ele fala, vou tentar. Quando você fala, vou tentar, você está ensinando o que para o seu cérebro? Você está ensinando para o seu cérebro que você tem duas possibilidades. Ao tentar, você pode conseguir, e ao tentar, você pode não conseguir. Qual que o cérebro vai escolher? Ele não vai escolher nem fazer, porque ele não gasta energia. Eu já expliquei para vocês como que funciona essa questão da economia de energia do cérebro, não expliquei? Então, o cérebro faz de tudo para nos manter em repouso. Então, se você vai tentar, ele nem faz, que aí não precisa gastar energia, certo? Outra coisa que eu escuto muito, eu quero fazer, mas é difícil. Tá, quando você fala é difícil, você já ensinou para o seu cérebro que aquilo é difícil, que aquilo não é válido de se colocar energia para fazer, entendeu? Outra questão é o não consigo. Quando você fala não consigo, você não vai conseguir mesmo não, porque você já falou pro seu cérebro, nem tenta, né? Falei lá do tentar, nem tenta, porque eu não consigo mesmo. Você já se convenceu disso. Henry Ford disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: se você acredita que você consegue, ou se você acredita que você não consegue, das duas formas você está certo. Porque se você acreditar que você consegue, você vai botar energia nisso tanta que você vai conseguir. E se você não acreditar que consegue, nem energia você coloca nisso. Passamos essa primeira parte, agora eu vou falar sobre linguagem corporal. O nosso cérebro, vocês já sabem, ele tem programinhas que executam automaticamente, certo? Esses programinhas a gente costuma chamar de hábitos. Mas tem outros programinhas também que são a linguagem corporal. Quando a gente pensa alguma coisa, esse pensamento instantaneamente ele tem uma reação no nosso corpo. Todo pensamento gera uma reação no nosso corpo, certo? E essa reação é o que a gente chama de linguagem corporal. Então eu, por exemplo, falando com vocês aqui, eu gesticulo muito, eu mexo muito a mão, o meu fluxo de pensamento está muito intenso, e aí o cérebro vai jogando para as mãos, entendeu? Essa energia extra. Quando a gente tá tenso, que a gente fica com o ombro arqueado assim, né? Ou quando a gente tá com medo, que dá aquele arrepio, aquele frio na barriga, aquele arrepio na espinha, tá? E também as expressões faciais, a gente faz caretas enquanto a gente fala. Acho que todos já conhecem aquela série chamada Lie to Me, que de uma forma muito exacerbada relata algo que realmente hoje já existe na ciência, que é a leitura da linguagem corporal. Existem cursos para isso e funciona mesmo. A partir da linguagem corporal a gente consegue saber se a pessoa está mentindo ou não. A partir da linguagem corporal a gente consegue fazer um diagnóstico daquela pessoa, se ela está tensa, se ela está mais depressiva, se ela tem autoestima elevada ou não. Tudo isso a partir do posicionamento corporal. Eu já passei um exercício para a maioria dos meus pacientes, que é aquele exercício do Superman, que você fica na frente do espelho com as mãos na cintura, ombros para trás, peito para frente, e você fica se olhando. Isso ensina para o seu cérebro que você está bem, que você está com autoestima elevada, que você está elevado, né? Quando a gente não está brocochô, está triste, a gente fica assim, né? O cérebro manda a mensagem para o corpo, a gente fica arqueado, fica triste, fica ruim. Então a gente consegue fazer o caminho contrário. Se a gente ficar assim, elevado, forte, o cérebro vai entender isso e ele vai começar a liberar neurotransmissores de alegria, de potência, de autoestima elevada, certo? Falamos sobre a linguagem corporal. Tá. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui é o seguinte: a linguagem corporal. Cada
Cada pensamento cria uma reação corporal, certo? A partir disso, essa linguagem corporal vira padrão para esse pensamento. Então, toda vez que você pensar tal coisa, você vai ter a mesma reação no corpo. Então, se você pensar em alguma coisa, nojo, você pensa em uma comida que você não gosta, já vai, não. Essa careta é um padrão para alguma coisa que você não goste de comer. E isso, para todos os pensamentos que rolam na sua cabeça, ele vai acontecer da mesma forma. E aí a gente vai entrar agora no âmbito um pouquinho mais filosófico, mas que também é muito real. O pensamento, ele molda a nossa realidade, certo? Os pensamentos, eles geram sentimentos em nós, e a partir desse sentimento a gente lida e enxerga as coisas no mundo. Certo? A gente dá significado às coisas. E esses significados que a gente dá às coisas, ele molda o mundo em que a gente vive. São os significados que a gente dá às coisas que dá sentido e entendimento para essas coisas, para essas pessoas, né? Para os fatos. A gente significa as pessoas, a gente significa os fatos, a gente significa as coisas. E aí, a partir disso, é a nossa relação com o mundo, certo? E aí a gente volta naquele temazinho que eu já te falei em outro vídeo, que são os mindsets. Os mindsets ditam o nosso futuro. Mas por que os mindsets ditam o nosso futuro? Porque é a partir dos mindsets que a gente se relaciona com o mundo. Os mindsets são padrões de comportamento, padrões de pensamento já feitos, certo? E aí, consequentemente, padrões de linguagem corporal. E esses mindsets, eles vão ditando conforme a gente vai lidando com as situações, com as pessoas, com o dia a dia, né? Eles vão ditando o que a gente entende de mundo, o que a gente entende das pessoas, o que a gente entende das situações e a forma como a gente lida. Então, se você lida bem, de forma boa, você, consequentemente, vai ter uma reação contrária boa. Se você lida de uma forma ruim, então você, consequentemente, vai ter uma reação contrária muito ruim. A boa notícia é que mindsets podem mudar. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Até mais, gente!